Olá, eu sou a Michelle Brito e neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as principais habilidades que você deve ter quando você quer entrar no mercado de trabalho como um desenvolvedor Java. Então, muitas vezes, quando a gente está no início de carreira, saindo da faculdade ou saindo do estágio, a gente quer entrar no mercado de trabalho, mas a gente não sabe se os conhecimentos que a gente já tem são suficientes para a gente já começar a participar de processos seletivos, e de buscar oportunidades. Então, neste vídeo eu vou falar sobre algumas das principais habilidades que são essenciais que você tenha para que você consiga uma boa oportunidade no mercado de trabalho como desenvolvedor Java Júnior, por exemplo. Então, independente da linguagem, a primeira coisa que você tem que ter é um conhecimento bem sólido, bem consistente de lógica de programação. Independente se você vai trabalhar com Java, com PHP, com C Sharp, ou seja, o que for, é imprescindível que você tenha bons conhecimentos de lógica de programação. Agora, se tratando de Java, além de você ter o domínio da linguagem em si, é muito importante também que você conheça siglas como JDK, JRE, JVM e também todos os atributos que envolvem essa linguagem. Outra coisa que é essencial quando você vai utilizar Java, você vai trabalhar com Java, é você ter o domínio sobre o paradigma orientação a objeto. Então você deve ser capaz, de conseguir explicar, de conseguir aplicar os conceitos de herança, encapsulamento, polimorfismo, interfaces, classes abstratas, entre outros, que envolvem este paradigma. Outra coisa muito importante também é você ter o conhecimento de estruturas de dados, também conhecer as tipagens do Java, os tipos primitivos, ser capaz de decidir quando que vai ser melhor utilizar, por exemplo, um double ou um big decimal, quando que você vai utilizar o tipo list, ou um set, ou um map. Então, muitas vezes, o entrevistador, ele vai te dar uma situação e vai falar para você, determinada situação, o que seria melhor de você utilizar neste caso, Então, você tem que analisar o cenário, analisar o contexto ali do problema e assim ser capaz de decidir qual que vai ser a melhor tipagem para utilizar em cada caso. Isso também é muito importante. É preciso também ter o conhecimento das estruturas de condição e repetição, Então você deve ser capaz de conseguir utilizar um if ou um switch case, também de utilizar um for ou um while. Então, muitas vezes também o entrevistador pode te oferecer situações onde você vai explicar para ele qual dessas estruturas você vai utilizar em cada caso e também justificar por que você está utilizando determinada estrutura. Outra coisa importante também é ter o conhecimento, pelo menos o básico, sobre as exceções do Java, Então isso vai fazer muita diferença para você no processo seletivo, conhecer dessas estruturas, tanto no processo seletivo quanto no dia a dia, quando você começar então a ingressar ali no mercado de trabalho, na sua rotina do dia a dia. E também saber utilizar, por exemplo, um bloco try, catch e finally, Como você vai aplicar isso numa estrutura Java, por exemplo. Também é algo imprescindível que você tenha o conhecimento e seja capaz de aplicar e também de explicar isso numa entrevista de emprego. Quando a gente está trabalhando como desenvolvedor Java, uma coisa que faz parte da nossa rotina é a interação com o banco de dados. Então, muitas vezes as pessoas acham que banco de dados tem a pessoa específica para mexer com banco de dados, mas não. A gente também, que é desenvolvedor Java, tem que ter este conhecimento. Então, é muito importante que você tenha o conhecimento de banco de dados, SQL, que você consiga, seja capaz de fazer queries, mesmo que seja simples, a princípio, mas que você consiga fazer queries utilizando join, por exemplo, e também que você entenda o NoSQL, que você tenha um pouco de conhecimento sobre bancos não relacionais e também saiba diferenciar os bancos relacionais e não relacionais. Então, isso também é algo muito importante.
importante. Outra coisa também que é essencial é você ter o mínimo de conhecimento de front-end, né? Seja de HTML, CSS, JavaScript, porque muitas vezes nós desenvolvedores Java temos que acessar as interfaces para corrigir bugs ou fazer pequenos ajustes ali na hora que você transforma os dados Java, né, em dados para ser visualizados na interface. Então você tem que ser capaz de conseguir visualizar e entender toda a estrutura do front-end que vai estar sendo utilizado no projeto que você for trabalhar. Outra coisa também que eu considero importante é você saber ter o conceito, né, bem formado na sua cabeça e entendido sobre APIs, web services, né, sobre os padrões REST, SOAP, tá? Que SOAP muitas empresas já não utilizam mais, né? Mas agora o que é forte é o REST. Então é muito importante você saber diferenciar uma API de uma API RESTful. O que faz uma API ser RESTful? Então ter esses conceitos é muito importante. Também conhecer os padrões, né? JSON, XML, saber ali a diferença entre um e outro, saber aplicar um e outro. Então isso também faz toda a diferença para você conseguir uma vaga e conseguir entrar no mercado de trabalho. Como muitas empresas estão deixando de utilizar o monólito e começando a utilizar microservices, né, que é um tipo de arquitetura, então às vezes eu já comecei a ver vagas que pedem para você definir, né, para você ter o mínimo de conhecimento do que vem a ser os microservices, né? Muitas vezes você não vai precisar, é lógico, já ter utilizado isso na prática, porque como você vai estar ingressando no mercado de trabalho, geralmente você não vai ter tido experiências práticas anteriores, né? Então, mas saber explicar, saber o conceito desse tipo de arquitetura também é algo muito importante que pode te diferenciar em uma entrevista de emprego. E por fim, conhecimentos também sobre versionamento de códigos e conhecer pelo menos uma ferramenta, né, para fazer então este controle de versão, como por exemplo o Git. Então é importante que você também tenha esse domínio, seja capaz de entender como que funciona este versionamento, conheça pelo menos uma ferramenta, né, que já tenha, mesmo que seja POCs ou demos, né, testes, você já tenha tido a curiosidade de tentar versionar seu código, né, e utilizar ali na prática, nem que seja bem simples. Então, pessoal, estes são alguns tópicos, né, que eu listei aqui para vocês, que eu tirei esses tópicos da minha experiência quando eu entrei no mercado de trabalho, também visualizando vagas de desenvolvedores júnior, né? O que as empresas estão pedindo, né? Quais os principais requisitos que elas estão esperando hoje de um candidato para as vagas, e também conversando com pessoas e colegas da área que inclusive fazem essa parte de recrutamento dentro das empresas para desenvolvedores Java. Então, dentre todas esse leque, né, de habilidades que a gente tem que ter, estas foram algumas das que eu achei mais essenciais que a pessoa deve ter para conseguir então já se sentir confiante e conseguir participar de processos seletivos e conseguir uma boa oportunidade no mercado de trabalho como desenvolvedor Java, júnior ou estagiário. Então, se você está entrando no mercado de trabalho e pretende ser desenvolvedor Java, esses são algumas das principais habilidades que você tem que ter, que você tem que dominar. Certo, pessoal? E se eu esqueci de falar alguma aqui que você, quando entrou, acha que é essencial, por favor, coloque aqui nos comentários e compartilhe com a gente para que as pessoas que forem assistir esse vídeo possam então visualizar e aprender também com a experiência de vocês. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!